Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o André Barbosa e você está no canal onde a gente fala de carro de forma prática, objetiva e sem enrolação. Se você quer entender melhor como cuidar do seu veículo, resolver problemas do dia a dia e pegar dicas que realmente funcionam, fica comigo até o fim deste vídeo. Aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos juntos nessa jornada sobre o mundo automotivo. Atualizado, 11 de junho de 2024, 8 horas e 55 da manhã EDT publicado, e 20 de maio de 2023, 10 horas e 53 da manhã EDT a correia dentada e uma peça essencial de um carro. Às vezes, essa peça quebra sem praticamente nenhum sinal de mau funcionamento, mas, na maioria dos casos, esse problema pode ser evitado. Se você estiver atento a qualquer ruído ou comportamento anormal do carro e, principalmente, se souber com que frequência deve trocar a correia dentada. A correia sincronizadora, também conhecida como correia dentada, correia de sincronismo ou correia dentada, e de vital importância para o funcionamento correto do nosso veículo. Trata-se de um elemento de material pneumático responsável por sincronizar os componentes internos do motor. Se não seguirmos as recomendações exigidas pelos fabricantes, a vida útil do motor do nosso carro poderá ser significativamente reduzida. De fato, as consequências de uma correia quebrada são as avarias mais caras que um mecânico pode enfrentar. Para evitar que isso aconteça, conheça os segredos dessa peça automotiva fundamental. O que é a correia dentada de um carro? Com que frequência se deve trocar a correia dentada? Número de quilômetros. Vida útil da correia dentada. Ferramentas necessárias. Procedimento. Como trocar a correia passo a passo. A correia dentada ou correia de sincronização e uma peça de borracha, entre outros materiais, que transmite o movimento do virabrequim para o eixo de comando de válvulas, coordenando o movimento entre as válvulas e os pistões. E um dispositivo simples, mas essencial, pois tem a função de sincronizar o funcionamento interno e o engrenamento de todas as peças do motor. Uma falha na sincronização pode causar uma avaria muito cara ou até mesmo irreparável. Por isso, é importante saber como manter a correia dentada em boas condições e saber quais sinais indicam que ela precisa de atenção. Para evitar a quebra da correia dentada, as recomendações do fabricante devem ser levadas em conta antes de tudo. É importante segui-las à risca. Além disso, é fundamental trocar a correia de acordo com dois fatores, o número de quilômetros e o tempo de uso. Número de quilômetros. Para os fabricantes de automóveis, a resposta sobre quando trocar a correia dentada tem a ver com o número de quilômetros. Mas o intervalo é muito amplo. Dependendo da marca e do modelo, podemos descobrir que a correia dura em boas condições por uma quilometragem máxima de aproximadamente 60.000 a 100.000 quilômetros. Em geral, a manutenção da correia dependerá do local onde dirigimos. O desgaste da correia dentada não é o mesmo se dirigirmos regularmente na estrada ou se estivermos freando o tempo todo em uma cidade com tráfego intenso. Portanto, em caso de condução frequente em ambientes urbanos, a recomendação dos especialistas é reduzir essa quilometragem em 20%. Pois a correia estará funcionando intensamente mesmo que o carro não percorra nenhum quilômetro. Vida útil da correia dentada. Outro fator associado à troca da correia tem a ver com o tempo de uso. Mesmo que você não tenha rodado muitos quilômetros, os fabricantes ainda recomendam verificar a correia dentada pelo menos a cada 3 anos para ver se há cortes, rachaduras ou descoloração que indiquem desgaste. Se não encontrar nada com que se preocupar, você pode continuar a usá-la com confiança. Entretanto, se já se passaram 5 anos e você não percorreu o número de quilômetros, ainda é aconselhável renová-la. Lembre-se de que esse elemento é feito basicamente de borracha e nylon, um material que envelhece e se deteriora. Obviamente, o clima também afeta a correia, especialmente em locais com temperaturas extremas e alta umidade. Nesses casos, é melhor ser cauteloso e verificar a condição da correia em períodos mais curtos de tempo. Em qualquer caso, é importante que a correia dentada seja verificada ou substituída por uma oficina confiável. Se a correia não estiver instalada corretamente, o motor não funcionará adequadamente e falhará. De fato,
se faltarem alguns dentes ou se as polias estiverem muito soltas, o motor poderá sofrer danos graves e dispendiosos. Trocar a correia dentada não é fácil. E uma das tarefas de manutenção mecânica mais complexas e deve ser muito bem feita para manter o carro funcionando corretamente. Entretanto, com um pouco de paciência, habilidade e as ferramentas certas, é possível fazer isso sem a ajuda de um especialista. Nos lhe explicaremos passo a passo, ferramentas necessárias macaco hidráulico, para levantar o carro e remover uma das rodas. Suporte, para manter o carro elevado enquanto a correia dentada estiver sendo trocada. Caixa de ferramentas, chave de boca, chaves de boca, soquetes, catraca, chave de fenda e chaves Allen. Luvas, para proteger suas mãos dos fluidos do motor. Procedimento: como trocar a correia passo a passo. Levante o carro e remova uma roda dependendo de sua posição no motor. O acesso à correia estará em um lado do motor ou no outro. Verifique a folha de dados técnicos do seu veículo e veja onde ela está para saber em qual lado você terá de trabalhar. Levante o carro com o macaco hidráulico, use o suporte para mantê-lo nessa posição e remova a roda em questão com a chave de boca. Em seguida, você precisará travar as polias apoiando o motor. Dependendo do modelo, você pode precisar de uma alavanca especial para fazer isso, mas uma chave de fenda fina deve ser suficiente. Reposicionamento do motor. Esta etapa é extremamente importante. Agora você deve girar o motor com o parafuso do virabrequim até que ele esteja completamente alinhado. Em seguida, será necessário marcar a posição de cada uma das polias para registrar a posição exata de cada polia em relação à correia e ao motor. Você pode usar um marcador indelével. Solte o rolo tensor e remova a correia dentada. Os rolos de tensionamento podem ser autotensionados, acionados por mola, levantados hidraulicamente ou manuais. Dependendo do tipo de tensionamento, eles devem ser afrouxados de uma forma ou de outra. Após o afrouxamento, você pode remover a correia dentada do motor. Depois de remover a correia, você deve remover os rolos de tensionamento e enrolamento e a bomba d'água. Colocação da nova correia dentada. Agora é hora de remontar os roletes e instalar a correia, prestando atenção às marcas que você fez anteriormente para realinhá-la. Quando ela estiver devidamente alinhada, ajuste a tensão na polia intermediária e gire o motor novamente várias vezes com o parafuso do virabrequim. Procedimentos finais: ligue o carro e verifique o funcionamento da correia. Acelere bruscamente várias vezes para verificar se a correia está corretamente tensionada. Se a correia estiver com tensão insuficiente, ela vibrar e zumbir ao desacelerar e, se estiver com tensão insuficiente, assobiar ao acelerar. Se a correia estiver corretamente tensionada, tudo o que você precisa fazer é reposicionar a roda com a chave de boca e a substituição da correia dentada estará concluída. Muitas pessoas procuram na internet para saber quanto custa substituir a correia dentada, mas as alternativas são muito diversas. Em primeiro lugar, não existe um preço padrão para o kit de correia dentada, pois isso depende muito do carro e do motor em questão. Talvez você também se interesse por como medir a tensão da correia dentada, porque isso é importante. Até quantos quilômetros um carro usado deve ter para ser comprado? Aprenda mecânica online, os melhores aplicativos e sites. O que são freios a braços, porque eles são fundamentais para a segurança, como verificar os freios do seu carro por conta própria, medidas dos pneus, como ler um pneu. Em conclusão, a troca da correia dentada é um aspecto crucial na manutenção do seu carro. Em geral, recomenda-se que essa substituição ocorra a cada 100.000 km ou a cada 5 anos, mas é sempre importante consultar o manual do fabricante para seguir as orientações específicas do seu veículo. Manter a correia em dia pode evitar problemas sérios e dispendiosos no motor. Portanto, fique atento aos sinais e não deixe de realizar as manutenções necessárias para garantir a durabilidade e o bom funcionamento do seu carro.